Olá e obrigado por assistir ao terceiro vídeo da série de tutoriais sobre as diretrizes da OCDE, desenvolvido pela Direção-Geral das Atividades Económicas, a DGAE, no seu papel de entidade co-coordenadora do PCNPT. Neste vídeo vamos focar o terceiro capítulo destas diretrizes, designado por Divulgação de Informação. Caso ainda não o tenha feito, recomendamos que assista aos vídeos anteriores desta série, de forma a ter um melhor enquadramento sobre o tópico. Vamos então avançar para o novo capítulo. O capítulo 3 das diretrizes foca-se na divulgação de informação por parte das empresas. Este capítulo sublinha a importância de fornecer informações regulares, atempadas, confiáveis e claras que sejam completas, precisas e comparáveis sobre questões materiais. No fundo, o objetivo deste capítulo é orientar as empresas para que sejam transparentes nas suas operações, considerando as políticas estabelecidas nos países e setores onde operam e levando em conta as necessidades de informação dos acionistas e de outras partes interessadas. Há ênfase especial na divulgação de dados financeiros e operacionais, objetivos de sustentabilidade, informações sobre a estrutura e governação e questões de conduta empresarial responsável, incluindo as políticas e ações da empresa relativas a estas áreas. Este capítulo está dividido em 4 recomendações principais, 2 das quais incluem 10 e 8 alíneas. O capítulo compreende ainda uma zona de comentários com o total de 10 parágrafos e é por estes comentários que vamos começar. Os comentários sobre este capítulo focam a divulgação de informação enquanto uma atividade essencial para construir a transparência e responsabilidade nas operações das empresas multinacionais. Esta abordagem informa eficazmente uma ampla gama de partes interessadas, desde acionistas e investidores até trabalhadores, consumidores e comunidades locais. As informações que as empresas divulgam devem ser regulares, atempadas e confiáveis e devem cobrir aspectos fundamentais como finanças, desempenho e governação. Isto é crucial para ajudar os investidores a tomar decisões bem informadas. No que diz respeito à conduta empresarial responsável, a divulgação deve incluir impactos adversos reais e potenciais sobre pessoas, ambiente e sociedade, apoiados por processos de devida diligência. As informações sobre práticas responsáveis e a própria devida diligência são vitais, não só para as operações do dia-a-dia, mas também para as decisões de investimento de longo prazo. Isto inclui dados que podem não parecer imediatamente financeiramente relevantes, mas que são fundamentais para a sustentabilidade empresarial a longo prazo. As diretrizes salientam a importância de evitar encargos administrativos excessivos. Nesse sentido, as empresas devem focar-se apenas nas divulgações essenciais para apoiar decisões de investimento, assegurando assim uma abordagem equilibrada que mantenha a competitividade sem comprometer a transparência. Os comentários fazem ainda enfoque à divulgação de informações financeiras que devem aderir a padrões internacionais garantidos através de auditorias anuais que assegurem a adequação e conformidade. É de referir que se verifica um movimento crescente nas empresas que adotam códigos de conduta voluntários e sistemas de gestão robustos com o objetivo de cumprir as normas de conduta empresarial responsável, promovendo ao mesmo tempo uma maior transparência nas suas operações. Os comentários referem que a elaboração de relatórios deve refletir as normas globais emergentes e, nesse sentido, as empresas devem colaborar com ONGs e organizações intergovernamentais para melhor comunicar as suas práticas sustentáveis e impactos. É incentivada uma divulgação proativa das informações sobre práticas responsáveis. Para isso, é essencial a utilização de tecnologias que promovam a acessibilidade e atendam às necessidades específicas das partes interessadas. Por fim, os comentários referem que a revisão independente das informações de conduta empresarial responsável é fundamental, já que não apenas aumenta a confiança dos stakeholders, como também eleva a qualidade dos relatórios divulgados, contribuindo para que as empresas estejam verdadeiramente comprometidas com práticas éticas e transparentes. A primeira recomendação do capítulo 3 enfatiza a importância de as empresas adaptarem as suas políticas de divulgação de informação às normas estabelecidas nos países e setores em que atuam. É crucial considerar as necessidades e expectativas dos acionistas e de outras partes interessadas relevantes, garantindo que as informações divulgadas sejam não apenas regulares e atempadas, mas também confiáveis, claras, completas e precisas. A informação deve ser suficientemente detalhada e relevante não só para a empresa como um todo, mas também para setores empresariais específicos ou áreas geográficas. Além disso, as políticas de divulgação devem ser cuidadosamente adaptadas, levando em consideração a natureza e a dimensão da empresa, bem como a sua localização. Este ajuste deve considerar igualmente os custos envolvidos, a necessidade de manter o sigilo comercial e outras questões de concorrência, garantindo que a divulgação de informações seja feita de maneira estratégica e responsável. A recomendação 2 contém 10 alíneas, pelo que apresentamos esta informação em 3 partes.
A recomendação foca na necessidade das políticas de divulgação das empresas incluírem informações financeiras e estruturais fundamentais. É essencial que as empresas divulguem os seus resultados financeiros e operacionais completos, apresentando uma visão clara do seu desempenho. Além disso, as metas relacionadas com a sustentabilidade e a estrutura de capital e controle são informações cruciais para entender a gestão e as práticas de governação da empresa. A recomendação aborda ainda a necessidade das políticas de divulgação das empresas incluírem informações sobre a governação empresarial e as partes interessadas. Neste aspecto, considera-se fundamental a transparência sobre os acionistas maioritários e os respectivos direitos de voto. A composição e a independência do Conselho de Administração, juntamente com a política de remuneração de executivos, são igualmente aspectos importantes que influenciam a confiança e a estabilidade percebida da empresa. Por fim, a recomendação aborda a necessidade das políticas de divulgação das empresas incluírem informações sobre a transparência nas transações e a gestão de riscos. É fundamental que as empresas divulguem quaisquer transações com partes relacionadas, bem como os fatores de risco previsíveis para preparar adequadamente os investidores. Além disso, os detalhes dos contratos de financiamento, incluindo os riscos associados, são essenciais para compreender as obrigações financeiras e os potenciais desafios. A recomendação 3 contém 8 alíneas, pelo que apresentamos esta informação também em 3 partes. A recomendação explora como as empresas devem abordar as suas políticas e declarações de conduta empresarial responsável. Isso inclui publicar e divulgar declarações de valor ético que reflitam os compromissos da empresa com as diretrizes da OCDE e planos de implementação de devida diligência, assim como detalhar os códigos de conduta adotados, as suas áreas de aplicação e datas de implementação. Além disso, é fundamental discutir como essas políticas estão integradas nas estruturas de governação e supervisão da empresa. A recomendação foca a avaliação de impactos e o desempenho da empresa no que diz respeito à sua própria conduta empresarial responsável. É crucial que as empresas identifiquem e priorizem áreas de impacto significativo e respectivos riscos adversos, bem como relatem como estão a atuar para mitigar esses riscos. A transparência sobre o desempenho em relação a esses critérios e as medidas adotadas são aspectos essenciais para garantir a confiança e a responsabilidade empresarial. Por fim, a recomendação alerta para a necessidade de informar sobre os sistemas internos de auditoria e gestão de risco, destacando a importância de práticas rigorosas de conformidade legal e de discutir as relações da empresa com os seus trabalhadores e outras partes interessadas, enfatizando a comunicação e a participação ativa. A empresa deve igualmente apresentar informações adicionais em conformidade com as recomendações expressas nos capítulos 4º e 6º, assegurando uma abordagem abrangente à conduta empresarial responsável. A quarta e última recomendação sublinha a importância das empresas prepararem e divulgarem as suas informações em estrita conformidade com as normas de contabilidade e divulgação reconhecidas internacionalmente. Este rigor ajuda a evitar a disseminação de informações que sejam insuficientes ou pouco claras, garantindo assim transparência e confiabilidade. É também crucial a realização de uma auditoria externa anual. Este processo deve ser conduzido por um auditor independente e qualificado, seguindo as normas internacionais de auditoria, ética e independência. O objetivo é fornecer uma garantia razoável ao Conselho de Administração e aos acionistas de que todas as demonstrações financeiras estão preparadas conforme os padrões financeiros aplicáveis. Adicionalmente, para melhorar ainda mais a credibilidade das informações divulgadas, especialmente as que se relacionam com a conduta empresarial responsável, as empresas são incentivadas a obter certificações externas. Estas certificações podem servir como uma prova adicional da qualidade e da veracidade das informações reportadas. E assim está concluído o terceiro capítulo das diretrizes. O Ponto de Contacto Nacional Português vai continuar a lançar estes tutoriais de vídeo ao longo deste ano para facilitar a promoção e interpretação das diretrizes da OCDE. Sabemos que no que diz respeito à conduta empresarial responsável, o caminho ainda é longo, mas não tem que ser difícil. Juntos, conseguimos. Este vídeo foi feito pela equipa de GAI do Ponto de Contacto Nacional Português. Até breve!